Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando hoje o programa da revista Aquarista Júnior, programa número 51. Hoje é dia 8 de julho de 2019 e é um prazer muito grande estar o quê? Estar tentando contar através dos programas, através dos capítulos, através dos episódios. Você vê que já estamos completando as 51 semanas de programa. Contar o quê? A ideia do programa é contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob a visão daquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo em termos de ações, projetos, ideias, programas, vamos dizer, ações na área educacional, na área cultural, na área vamos dizer, de pesquisa, tudo aquilo que a revista Aquarista Júnior foi criando, publicando, editando esses anos todos, que de uma maneira direta ou indireta acabou fazendo parte, faz parte da história do aquarismo, né, brasileiro, e faz parte também de toda a estruturação que o hobby do aquarismo passou a ter desde a década de 80 para cá. Aquilo que eu sempre falo nos programas anteriores, a ideia da revista sempre foi um projeto voltado a colaborar com essa coisa de evolução do hobby. Evolução tanto técnica na parte dos aquaristas, como evolução da parte tanto comercial, de criação, de piscicultura. Aquilo que eu já falei também, eu venho de uma área de piscicultura, né, de criação de peixes, e eu tinha todo interesse em quê? Em incrementar com ideias, com palpites, com sugestões, com dicas, aquela coisa de fortalecimento das opções de peixes, de opções de raças, de variedades de peixes que pudesse ter no Brasil. Quanto às lojas, o fortalecimento técnico, tanto do dono da loja, dos balconistas, das pessoas que, vamos dizer, que ajudavam os aquaristas, né? E tudo isso a gente foi fazendo ao longo desses 30 anos. E hoje, para o programa de hoje, eu separei umas fotografias. Tá legal? Tô puxando na memória, tá sendo fantástico essa coisa de puxar lembranças, puxar memórias, puxar saudosismo mesmo, né? Daquilo que a gente foi fazendo. Não se tem, vamos dizer, um acervo muito grande de fotos, porque naquela época não se tirava tantas fotos que nem nos dias de hoje, mas eu separei aqui um dos currículos nossos, né, no caso, né, que, só para você ter ideia, né, nós temos sempre uma pasta aí no caso, né, e eu separei essa pasta de currículo número 6 que tem algumas fotos dessa época. Só para você ter uma ideia, na cronologia da história, nós estamos neste programa 51 no ano de 1995. Então, metade aí da década de 90, com o Brasil realmente, o país Brasil, né, dando aquele passo de amadurecimento, de crescimento em todas as áreas, e no aquarismo, na aquariofilia, não foi diferente. Então, quer dizer, tudo foi evoluindo gradualmente a partir realmente desses anos 90, e muita gente, muitos que antes eram candidatos a aquaristas, passaram a ser aquaristas. Aqueles que eram aquaristas iniciantes começaram a ter acesso a um pouco de informação através da revista e, com isso, deslanchar nessa parte de entendimento do que é uma biologia no aquário, do que é um enriquecimento ambiental, do que é vamos dizer, um equilíbrio biológico no aquário, uma acomodação biológica no aquário, e tudo isso acaba fazendo bem, tanto para o estudo do aquarista, para a memorização de dicas, de ideias, e para praticar um aquarismo mais simples, mais fácil. Quando você começa a se envolver legal nos bastidores do aquário, que é sempre foi o ideal da revista Aquarista Júnior mostrar, né? Quando você consegue se envolver nos bastidores do aquário, você começa a perceber que o hobby do aquarismo é uma coisa muito simples, muito fácil, muito tranquila de lidar e não requer grandes, vamos dizer, grandes complicações, né? Eu separei umas fotos, só para você ter uma ideia. Na época dessa época, metade, né, da década de 90, então 95, nós tivemos um contato com... A gente sempre tinha ideias de fortalecer essa coisa de aquários em lugares que pudessem ter, vamos dizer, visibilidade pública. Então, na época, até na revista, a gente incentivava esse tipo de coisa, aquários em consultórios médicos. E na época, o doutor era consultório dentário. Fábio Ozoegawa mandou umas fotos do aquário que ele acabou montando no consultório dele. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá para ver aqui, ó. Dá para ver aqui a recepção, bem na recepção, onde ficavam as pessoas
vamos dizer, para receber o atendimento, tanto que uma parte, você vê uma parte, dá para ver o aquário, e a parte mais ao fundo, dá para ver a própria cadeira do dentista, aquela coisa toda. Então era o quê? O entretenimento, principalmente quando o cliente, quando o paciente era uma criança, por exemplo. Então uma criança atraída pelo aquário acabava sendo bacana com essa coisa de fazer o tratamento dentário com mais tranquilidade. Foto também dessa época que a gente visitava muito lugares em que eu pudesse realmente extrair, que nem nos dias de hoje você pode extrair ideias das revistas, aquela coisa toda. Na época a gente ia muito, eu com meus filhos, no zoológico, para justamente extrair ideias de habitat que na época eram montados dentro do aquário. Aqui dá para ver, deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui dá para ver um tanquinho de cimento mesmo, né? Cimento queimado, pintado de branco, provavelmente tinta epóxi da época, né? E dá para ver no meio lá, compridão, é um peixe elétrico. Dá para ver aqui também numa outra foto. Dá para ver aqui, ó, o peixe elétrico compridão lá próximo da pedra. Olha que bacana. Era o zoológico mesmo, tá? Víamos também de répteis, né? Dá para ver aqui, ó, o espaço do jacaré, um jacarezão, que tinha no zoológico, nem sei se tem ainda nos dias de hoje. Aqui dá para ver melhor o peixe elétrico. Dá para ver que legal, ó? Era um peixe elétrico mesmo. Aqui um habitat de tartarugas. Dá para ver? Aquáticas. Era um dia de sol, nesse caso aqui, um dia que a gente estava fotografando. Olha que bacana, entendeu? Então, o que acontece? Dentro do laboratório da revista, fazíamos alguns trabalhos de observação de plantas flutuantes, tá? Nós conseguimos algumas plantas flutuantes na época na represa Billings, aqui, coletamos, né? E também no Jardim Botânico lá de São Paulo, tá? Aqui também, uma coisa que eu gostaria de falar, lembra que eu falei nos programas anteriores, que em 95 a gente criou aqui na represa Billings o chamado Posto de Observação Aquarista Júnior, em que pretendia estudar aspectos, coisas, a fauna aquática, a própria vegetação aquática que tinha na represa Billings, manancial grande, manancial aqui da região da Grande São Paulo. E eu peguei aqui, só para você ter uma ideia, um mapa, aqui é metade e metade, tá? Dá para ver aqui, ó. É o mapa da represa Billings que fica encruado entre as vias Anchieta e Imigrante, bairro dos Alvarenga, bairro de Pedreira também, vamos dizer, uma parte pega o Rio Grande, o Rio Pequeno, pega também vamos dizer, como que eles chamam aqui, quer ver? Pedreira, Grota Funda, Rio Pequeno, Rio Grande, Reservatório Rio das Pedras. Então, quer dizer, vários, vamos dizer, braços da represa acabaram sendo, vamos dizer, formado essa grande represa aqui de abastecimento aqui da nossa região metropolitana de São Paulo. Só para você ter uma ideia, aqui ó, são fotos do posto avançado quando a água estava baixa. Opa, uma época de seca. Tá vendo? Não estava tão cheio. Dá para ver aqui, ó. A água está bem lá no fundo. Dá para ver aqui nessa foto aqui plantas, né? Ilhas de plantas que se formavam no meio do lago. Então tá vendo todo esse verdão aí, era praticamente uma ilha de emaranhado de plantas, de vegetação. Aqui também dá para ver bem ao longe, aqui embaixo. Olha aí. Olha que bacana, a gente estudava todas essas partes, né? Com isso, o que a gente fazia? A gente procurava realmente coletar alguns peixes, alguns vegetais, aquela coisa toda, trazer para o nosso querido aqui laboratório da revista e fazer o quê? Observações visuais, observações de quando era peixe de comportamento, aquela coisa toda. Aqui, só para você ter ideia, um aquarinho de observação de comportamento. Aqui já tartarugas aquáticas que começaram a surgir no mercado. E o pessoal às vezes não tinha como fazer uma doação, quer dizer, aquela coisa de adquirir a tartaruguinha, não tinha o que fazer. A gente acabava tendo até um pouquinho de dó mesmo, né? Acabava pegando e acabava estudando as próprias características, os hábitos das tartaruguinhas aquáticas, né? Mais pra frente você vai ver que a gente até publicou um livrinho sobre tartarugas no aquário, né? Entendeu? Papapi, papapá. Aqui no próprio laboratório nosso existia um aquário, tá vendo ao lado aí? E um aquaterrário do lado, que era justamente para estudar esses peixes que vinham, vamos dizer, no caso aqui na época das tartaruguinhas aquáticas, né? Aqui também ao ar livre. Opa, dá para ver uma caixinha pequena aí de amianto, água verde, uma pedra e um espaço aquático montado para tartaruguinhas aquáticas. Deixa
Deixa eu ver se dá pra ver aqui também, aqui um outro espaço. Dá pra ver aqui? Uma caixinha, deixa eu ver. Aqui é de isopor mesmo, tá? Água bem verde, no caso, uma rampa e uma caixinha de areia também para tartaruga às vezes tomar sol, aquela coisa toda. Aqui dá para ver mais de longe, um dia de sol também. Aqui algumas tartarugas em rampa, entendeu? Tudo habitats, aqui plantas flutuantes, junto com tartarugas. Dá para ver até algumas folhas de verduras, que eram alimento para elas. Essa foi uma época bacana. Uma coisa que eu gosto de mostrar também, nessa época, em uma loja de São Paulo, lembra que eu falei nos programas anteriores? Puxa vida, existia até tubarões em aquários e lojas, quer dizer, tubarões eram comercializados. E aqui, ó, só para você ter um flash de um tubarão leopardo, né? Dá para ver aqui, ó. Olha ele aqui. Deixa eu ver se dá para ver mais aqui. Dá para ver? Era um tubarão leopardo num aquário grande, comprido, talvez quase 3 metros de comprimento, numa loja de São Paulo chamada Sea Aquarium, aqui no bairro de Moema, né? Tá legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui também um aquaterrário, no caso, né? Dá pra ver aqui, ó. Uma parte aquática, uma parte de plantas que, vamos dizer, que debruçavam para fora da água, se desenvolviam para fora da água. Deixa eu ver se dá pra ver mais coisinha aqui. Papapi, papapá. Passando. E aqui também, lembra que eu falei no programa anterior, que em 95 também a gente criou o... Como chama? O Posto Avançado Aquarista Júnior Litoral Paulista, em que, sediado aqui na cidade de São Vicente, a gente começou a fazer vários trabalhos também de observação aos peixes e aos animais que existiam, né, na Baía de São Vicente. Então aqui dá para ver um flash da região, uma das prainhas aí da Baía de São Vicente. Aqui também dá para ver uma parte dela. Deixa eu ver se dá para ver mais coisinha aqui. Papapi, papapá, Baía de São Vicente. Aqui uma parte das pedras que fica debruçada para o mar, próximo da Ilha Porchá. Crianças coletando, observando os peixinhos no caso. Aqui pequenas poças que se formavam quando a maré estava baixa. Algumas, vamos dizer, marisquinho, né, que se incrustavam nas pedras. Dá para ver aqui nas rochas, quando subia a maré, ficavam mergulhados. Quando baixava a maré, ficavam para fora d'água. Alguma parte que a gente na época chamava de rocha viva incrustada nas pedras. Dá para ver aqui, ó? Era rocha viva mesmo, porque quando a água subia, você via vários filamentinhos de bichinhos, de coisinhas que saíam das rochas, né? E quando a maré estava baixa, você vê que até sol tomava o lugar, né? Uma casquinha de ermitão, né? Aquelas estrelas do mar bolacha. Aqui de novo, aquelas rochas vivas incrustadas nas pedras, né? Deixa eu ver se dá para ver. O ermitão, olha um aquarinho pequenininho, que a gente pegava os animais, colocava no aquarinho, né, no próprio local, tirava alguma fotografia, observava. Aqui um pequenino caranguejinho, ó, na mão de uma criança, para ver que era bem filhotinho de tudo mesmo. A estrela bolacha, né? Tá vendo aqui? Aqui o ermitão, andando bastante, aquela coisa toda. Deixa eu ver se dá para ver. Alguns peixinhos também eram coletados, né? Tá vendo aqui um amborezinho, né? Vários tamanhos, 3 tamanhos deles, ó, eram colocados em aquários também para ser fotografado. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se dá para ver. Vários também amborezinho. Amborê, a gente chama de cascudinho lá, né? Aqui dá para ver também na região de Pocinhas, tinha até sargentinho, né? Então tá vendo aqui pequenininho, ó? Era coletado, com redinha mesmo, né? Para justamente... Beiradinha, a gente chamava alguns peixes, manjubinha, essas coisas todas, de beiradinha. Então tinha bastante. A gente também observava o comportamento deles, aquela coisa, até acabavam ficando aquele tempinho. Na época também tinha alguns desgarrados, vamos dizer assim, peixinhos diferentes, poecilídeos, né? Que também a gente acabava vendo na beirada, só para você ter uma ideia, porque a densidade, né, a salinidade da água da Baía de São Vicente é uma salinidade baixa, entendeu? Então, quer dizer, alguns peixes de água salobra acabavam vivendo com tranquilidade. Aqui a parte das pedras, né, olhando assim a maré já subindo, começando a formar os poções aí de água. Tá vendo marisco, né? Bastante marisco incrustado nas pedras, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui um canto também
quebra-mar, um tipo de um quebra-mar, né? Em que na maré baixa, tá vendo aqui? Na maré baixa a gente conseguia o quê? Verificar. Olha como que era o cascalho, né? Cheio de cascalho de conchinhas moídas, essas coisas todas. Areia fina, branca, próximo das rochas. Isso na maré baixa, tá? Tá vendo aqui, ó? Rocha viva incrustada nas pedras. Baratinha, um conjuntinho de baratinha, aquelas baratinhas de água. Entendeu? Cascas de ostras, né? Tá vendo aqui, ó? Tinha bastante coisinha. Isso na Baía de São Vicente. Deixa eu ver se dá pra ver. Siri, que a gente via com facilidade também. Outro ermitão em cima. Bastante foto. Algas, em determinada época do ano surgia algas, tanto nas rochas. Olha como grudava nas rochas. Isso na maré baixa, né? Então quando a maré subia, ficava aquele tipo grama mesmo, um gramado, ó. Bastante algas incrustadas nas pedras. Na maré baixa dá pra ver bacana. Aqui dá pra ver um detalhe legal, quer ver? Aqui um pipinão do mar, né? Tá vendo aqui, ó? Que aparecia na maré baixa. Aqui dá pra ver legal, vamos dizer, as entranhas, né? Das rochas vivas, que a gente chamava, né, de rocha viva incrustada nas pedras. Entendeu? De novo, bastante incrustações nas pedras, nas rochas. Dá pra ver aqui? Essas fotos tudo em maré baixa. Pequenas actíneas. Actíneas, né? Aqui na maré baixa ficava, olha, um botãozinho na água. Dá pra ver que bacaninha? Ó, ficava um botãozinho, tá vendo? Próximo. E era difícil de tirar. Quase impossível. Aqui a maré já estava subindo um pouquinho, olha, uma amarelinha. Ela já começava a abrir os bracinhos. Aqui também, ó, já está começando a subir um pouco a maré. É legal, né? Olha que bacana. Olha que bacana. Sempre no cantinho, quando estava bem baixinha, olha como virava um botãozinho mesmo, né? Então eram estudos que a gente fazia de aquário marinho. Voltando a Billings, a coisa da represa Billings, pequenas poças que se formavam na Billings. Tá vendo uma varinha aqui, uma redinha também. O que acontecia? Tentávamos coletar algumas coisas, plantas flutuantes, que acabavam também sendo coletadas para trazer aqui para o laboratório. Aqui o fundo lodoso da represa, quando a maré estava bem baixa, uma mistura de terra, de folhas, entendeu? Aqui uma parte olhando aqui a própria represa Billings. Então tem bastante coisinha que é legal, cara, de observar. Também nós ajudávamos, isso daqui é uma foto da época de 95 também, o pessoal de feiras de ciências das escolas, eu já falei isso em programas bem anteriores. O que acontece? A gente ajudava o pessoal a organizar feiras. Então nós cedíamos alguns materiais. E uma das escolas, uma escola de Santo André, que chamava IESA, chama, né? Ela fez uma feira de ciências com coisas aquáticas. E olha que bacana, ela montou uma mesa, como se fosse um museuzinho, montou também alguns painéis, tá vendo? Aqui o grupo, olha o detalhe do grupo. Eles mandaram imprimir uma camiseta com o símbolo do Centro Cultural Aquarista Júnior. Então nós demos o apoio, ó, todos eles, tinham mais de 10 aí. Alunos de uma sala de aula de lá, grupo de segundo grau, né? Montaram o quê? Coisas ligadas ao mundo aquário. Então, nós sempre ajudamos esse pessoal com algumas peças, talvez desse acervo seja nossa, entendeu? Mas colaboramos com a implementação da ideia deles. Então, quer dizer, a gente foi, como se diz, tentando fazer com que vamos dizer, assimilar ideias e sugerir ideias para esse pessoal de feira de ciência. Aqui também, só para finalizar essa parte, deixa eu ver se dá para ver, vongole, uma conchinha que a gente acaba adquirindo nas feiras livres, compra ela, tá vendo o vongole fechadinho, dá para ver? Aqui o vongole já aberto num pratinho, é tirado do meio dele o molusco, né, que é dentro dele. Aí ele é o quê? Picado, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Picado em tamanho, dependendo da boca do peixe, do tamanho do peixe, aquela coisa toda. Às vezes ele é dado o vongole inteiro, às vezes é cortado pela metade, às vezes cortado em pedacinho. Tudo para quê? Para o peixe ter aquela facilidade de absorção do alimento. Aqui dá para ver um pedacinho de vongole já na colherzinha. Olha que bacana, entendeu? E a colherzinha é colocada
mergulhando na água, jogado na água, próximo ao peixe que vai realmente assimilar. Na época, o que acontece? Além das rações, aquela coisa toda, dos flocos, a maioria das rações eram em flocos, a gente tinha muito hábito, como aquarista, de oferecer alguns alimentos naturais. Então era muito comum os aquaristas se dispor assim a dar coração de boi cru, às vezes fígado de boi cru, fígado de galinha, entendeu? Coraçãozinho de galinha, entendeu? Sempre em pedacinhos. Peixe, pedacinhos de peixe, pedacinhos de camarão cru, tudo cru, né? E vongole também. Então se comprava lá um pouquinho de vongole na feira, sei lá, coisa de... Hoje em dia seria R$ 5, mais ou menos. Você compra lá uns 10 vongole, guarda-se no congelador. Depois você tira do congelador. Quando você tirou do congelador, ele já começa a perder aquela coisa do resfriamento. A própria conchinha abre. Então você deixou lá 20 minutinhos. Quando ela abrir, o que acontece? Você já pode cortar nos pedacinhos adequados e oferecer aos peixinhos. Deu para entender? Então é isso. O programinha de hoje foi mais um programa de fotografia, né? De lembranças de fotografia. E é muito bacana terminar esse programa número 51 vendo aquelas coisas bacanas que na época passou na história da revista e acabou colaborando, principalmente a introdução do vongole na alimentação dos peixes, principalmente os peixes marinhos, aquela coisa, os estudos da Baía de São Vicente, para começar a conhecer melhor o próprio aquário marinho, que na época também estava começando a crescer no Brasil, e estudo da Billings, dos peixes da Billings, para conhecer os peixes mais rústicos, que hoje o pessoal pode chamar de peixe de, vamos dizer, peixe de rio, ou peixe jumbo, ou peixe grande, aquela coisa toda. O que acontece? Na época, a gente teve essa preocupação e passar essas informações na revista, tá legal? Então, gostaria de agradecer a todos, desejar aí uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, e na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, apresentando mais um programa que está sendo vamos dizer, uma satisfação muito grande para mim e para todas as pessoas envolvidas nessa produção, tá legal? Valeu, tchau, tchau, até a próxima e até, tchau!